Deixa de ser besta, menina. Você precisa ajudar em casa. Todo mundo faz isso. O toque nem dói tanto assim. Era o que eu ouvia dos meus sempre que eu me recusava a se aceitar que um homem nojento me tocasse. Meu nome é Maria Aparecida de Carmo. Tenho hoje 76 anos. Nasci e cresci lá na ilha de Marajó, naquele calor que sufoca até o pensamento. E se você acha que já viu de tudo nessa vida, meu bem, prepara o coração, porque o que eu vivi, nem reza braba tira da lembrança. Eu tinha só 10 anos no dia que aquele homem, um turista gringo com sotaque engraçado e olhos de cobra, passou a mão no meu cabelo no porto de Sora. Eu estava vendendo doce de cupuaçu enrolado no papel manteiga, como mamãe ensinava, quando ele chegou com aquele sorriso de quem sabe que pode tudo. Fiquei dura, sem saber o que fazer, porque minha mãozinha estava tremendo tanto que quase deixei cair a bandeja de doce. Ele falava um monte de coisa que eu nem entendia. Só sei que o cheiro dele me dava enjoo, um perfume forte, misturado com suor de gente rica que nunca precisou dividir farinha no prato. Aí foi que meu pai apareceu, viu a cena de longe, e ao invés de me tirar dali, proteger como o pai deve fazer, ele sorriu. Sorriu, minha filha, um sorriso torto, nojento, como se tivesse acabado de achar ouro no meio do lixo. E eu ali, querendo desaparecer, sem saber que aquele dia ia ser o começo do fim. No caminho de volta para casa, a gente morava num barraco de palafita ali perto do Furo das Marinhas. Ele veio puxando o papo como quem não quer nada. Eu, calada. O vento do rio batendo no rosto, mas nada gelava aquele calor ruim que eu estava sentindo por dentro. Tu viu como ele ficou encantado contigo, né, Bena? Ele falou com aquela voz de cachaça guardada no canto da garganta. Eu não gostei, pai, respondi baixo. Deixa de ser besta, menina. Esses homens vêm aqui, é para isso mesmo. Tu pensa que eles querem doce? Eles querem é calor humano. E tu é bonitinha. Sabe como é? Tem uns olhos que brilham. Na hora eu senti um aperto no peito, como se alguém tivesse puxado a alma da menina que ainda morava dentro de mim. Mas ele continuou, como se estivesse me explicando o caminho para a padaria. Tu podia ganhar um dinheiro bom, viu? Bem mais do que vendendo essas besteiras. Um turista desses dá 100, 200 contos só para tu dar um sorriso. Agora tu fica com essa cara de bicho assustado. Ninguém vai querer nada contigo. Minha mãe estava esperando na porta, como sempre, com a panela de arroz e farinha esfriando no fogareiro. Quando ele contou o que aconteceu, mas do jeito dele, claro, rindo, fazendo parecer que era tudo engraçado, ela não disse nada. Só baixou os olhos e ficou mexendo no arroz. O silêncio dela doía mais do que os gritos dele. Foi assim que tudo começou. No outro dia, meu pai nem deixou eu pegar os doces. Hoje tu vai só para dar umas voltas ali no trapiche. Fica perto daqueles homens. Sorri, mexe no cabelo. Eles gostam disso. E eu fui, porque era o que me restava. Porque criança pobre na beira do rio não tem escolha. Tem ordem. E ordem de pai não se desobedece. Ainda mais quando ele fala com o cinto pendurado no ombro. Naquele dia, eu descobri que meus olhos podiam ser mercadoria. Que meu cabelo, minha risada, até meu silêncio valiam alguma coisa para aqueles homens que vinham de fora. E que meus pais, aqueles que deviam me proteger, iam me empurrar para esse caminho com a mesma facilidade com que jogavam resto de peixe para os urubus. Se você está aqui ainda, é porque tem estômago e coração. Porque contar essa história é como abrir um machucado que nunca cicatrizou direito. E ouvir ela, meu bem, também não é para qualquer um. Na semana seguinte daquele dia no trapiche, eu já nem reconhecia mais a menina que olhava para mim no espelho rachado do banheiro de madeira, uma criança que não era mais só criança, que já andava com o ombro encolhido, o olhar desconfiado e a alma esvaziando devagarinho, como cuia furada. Meu pai agora me acordava mais cedo do que antes. Antes era para enrolar doce, embalar bombom de açaí, separar os trocados. Agora era para me ensinar a ser simpática, segundo ele. Botava a roupa mais apertada que achava no armário da minha mãe.
Me fazia treinar sorriso na frente do espelho. Abre mais os dentes, Maria. Parece que está com dor, ele dizia. E doía mesmo, mas era por dentro. No começo, os turistas me olhavam como se eu fosse uma dessas lembrancinhas de barro que vendem ali na beira do rio. Passavam a mão, mexiam, perguntavam se eu queria passear de lancha. Tinha um que trazia bala, outro que deixava dinheiro dobrado dentro do meu bolsinho. Tudo sob o olhar atento do meu pai, que ficava de longe, fingindo vender peixe defumado, mas com os olhos grudados em mim. Minha mãe? Minha mãe se enfiava no quarto, dizia que estava com dor na cabeça, dor nas pernas, dor no mundo, mas dor mesmo ela não falava. Ela sabia que eu estava virando moeda, sabia que cada real que caía na lata de manteiga guardada embaixo da cama vinha com um pedaço meu junto, mas ela nunca abriu a boca, só olhava para a parede, como se a parede fosse menos cruel do que encarar minha cara. Um dia, um desses gringos, um barrigudo que falava cuspindo e usava camisa florida, me chamou para dar uma volta de barco. Quero ver o pôr do sol com você, ele disse, passando a mão no meu ombro. Eu tremi inteira. Olhei para o meu pai e ele, aquele homem que me deu o nome, só levantou o queixo e disse: vai, filha, não vai perder a oportunidade. Como se eu fosse gado indo para o curral. No barco ele me deu um suco estranho, doce demais. Falava um monte, mas eu só ouvia o barulho da água batendo no casco. Fiquei dura, enjoada, com vontade de pular no rio e sumir no fundo para nunca mais subir. Ele tentou encostar, mas eu disse que estava com dor de barriga. Inventei que estava menstruada, mesmo sem entender direito o que era isso. Ele fez cara feia, mas me largou. Disse que eu era muito infantil ainda e me trouxe de volta. Meu pai ficou bravo. Disse que eu tinha que ser mais esperta, que mulher que não dá o que homem quer não serve para nada. Não estraga tudo, Maria. Tu é nosso investimento. Investimento. Aquilo me doeu mais do que tapa, mais do que fome. Porque ali eu entendi que eu não era mais filha, não era mais gente, era coisa. Aos poucos, os doces foram sumindo da minha bandeja. Nem era mais para vender. Era só enfeite. Meu pai dizia que o doce era só desculpa para puxar papo. E eu obedecia, porque desobedecer significava ficar sem comer. Significava levar tapa. Significava dormir com o estômago vazio e o rosto ardendo. Comecei a atrair os olhares. Menina nova, morena, magrinha, com dente alinhado, material de primeira, como meu pai dizia para os conhecidos da vila. Tinha um comerciante que ria e dizia: essa tua menina vai te deixar rico, seu Alberto. E meu pai ria junto. Já está começando, ele respondia com a cara lavada. Os vizinhos viam, as vizinhas cochichavam, mas ninguém fazia nada. Ninguém, porque todo mundo ali tinha medo de se meter, medo de perder cliente, medo de olhar para o lado e ver a própria filha no meu reflexo. E porque, no fundo, naquela terra alagada de segredos e lama, todo mundo fingia que não via para continuar existindo em paz. Eu me calei. Aprendi a sorrir com o olho baixo, a rir sem mostrar dente, a aceitar bala, brinquedo, passeio de barco. Mas nunca me acostumei. Nunca. Porque cada vez que um deles passava a mão no meu braço ou me chamava de princesinha do norte, minha alma se encolhia mais um pouco. Eu era só uma criança querendo brincar na beira do rio, mas ali, para eles, eu era mercadoria com prazo de validade. E meus pais? Ah, meu bem, quanto mais dinheiro eu trazia, mais fome eles diziam que tinham. Compra arroz, Bena, compra café, e não esquece o cigarro do teu pai. Como se eu fosse a provedora, como se fosse obrigação minha sustentar aquela casa cheia de silêncio podre e olhar atravessado. Um dia, trouxe R$100 de um cliente. Dinheiro sujo enfiado no sutiã. Minha mãe chorou. Disse que nunca imaginou ter filha tão prestativa. Meu pai abriu cerveja para comemorar. E eu fui para o quarto. Botei o travesseiro na cara e gritei até a garganta arder. Porque era isso ou enlouquecer. Mas ainda era só o começo. Ah, minha filha,
se eu soubesse o que me esperava naquele dia, tinha me jogado no rio e deixado as piranhas resolverem logo meu destino. Mas criança não tem essa opção, né? Criança só abaixa a cabeça e faz o que mandam. E naquele dia, quem mandou foi minha mãe. Sim, a própria. A mulher que me pariu com dor, que dizia que tudo que fazia era para os filhos, que rezava na beira da cama e chorava escondida com uma Bíblia torta no colo. Foi ela mesma quem me arrumou para visitar o tal turista generoso. Só que ninguém falou visitar. Ela usou a palavra agradar, como se eu fosse um bolo de tapioca. Acordei com o barulho das galinhas se engalfinhando lá no quintal e nem tive tempo de esticar as pernas. Ela já entrou no quarto com a saia levantada até o joelho, falando que aquele era um dia importante. Pensei que era aniversário de alguém, ou que tinham achado meu pai morto no barracão do boteco, mas não, era dia de estrear no mercado de luxo. Hoje tu vai sair, mas é para se comportar como moça, ela disse, puxando do armário aquele vestido azul com babado que ela guardava como se fosse ouro. Aquele vestido já tinha passado pela prima que virou evangélica, pela vizinha que fugiu com o açougueiro e pela neta da parteira. Era tipo uniforme de tragédia anunciada. Capricha no sorriso, ele gosta de menina educada. Quem? Um moço bom, da cidade. Veio só para conhecer a ilha e descansar. E quem sabe sair um pouco da solidão. Ah, claro! Porque todo homem velho, suado e cheio da grana vem para Marajó atrás de conexão emocional. Né? Vem com a cara vermelha de sol e a bermuda até a canela só para encontrar paz de espírito. Ela penteou meu cabelo com tanta força que parecia que estava arrancando meus pensamentos pelo couro cabeludo. Passou um batom que estava vencido desde o último cílio e me disse que eu estava linda. Olhei no espelho e vi uma boneca de posto cansada, daquelas que sorriem no vento, mas por dentro só querem desabar. Fui levada de barco até uma pousada afastada. Meu pai foi junto, claro, mas só até a porta. Ali ele me entregou como quem entrega uma mercadoria no mercado. Ela é tímida, mas obediente, e ainda piscou para o velho. Piscou, como se estivesse entregando um porquinho gordo para o matadouro. O tal turista era desses de bigode branco, barrigudo e com os dedos cheios de anéis. Tinha cheiro de loção e de coisa encardida. Falava devagar, como se fosse me ensinar o alfabeto. Senta aqui comigo, Flor. Flor. Ele me chamou de Flor. Ah, se Flor sentisse nojo, ele tinha. Era espinho enfiado na cara. Eu sentei, porque era isso ou levar esporro na frente dele. Fiquei ali, dura, enquanto ele servia suco e perguntava coisas como: qual sua fruta favorita? E gosta de música francesa? Eu gostava era de sair dali viva, mas isso não cabia na conversa. Depois, ele quis ver meu sorriso, como se sorriso fosse mercadoria em prateleira. Então, pediu para eu levantar, dar uma voltinha. A vontade era dar um chute na canela dele e sair correndo, mas eu só olhei para o chão. Pensei no arroz de ontem, no olhar da minha mãe, no barulho das moedas caindo no pote da cozinha. Ele passou a mão no meu braço, falou que eu era diferente. Ah, isso eu era mesmo. Eu era a única idiota da minha idade que ainda acreditava que mãe servia para proteger, que pai servia para defender, e que o mundo era menos podre do que a lama que eu pisava todo dia para chegar no porto. A conversa virou piada. A risada dele parecia mugido, e antes de qualquer coisa pior acontecer, ele disse que ia me mostrar o quarto. Quarto. Não era para ver filme, não. Não era para jogar dominó, era o quarto. Aquele lugar onde criança vai para virar trauma. Mas Deus, ou sei lá quem cuida de criança largada, fez chover. Uma chuva que parecia ter sido mandada direto do céu com gosto de raiva. A pousada alagou a entrada. O velho ficou nervoso, disse que ia remarcar. E meu pai apareceu logo depois, encharcado, mas com cara de quem tinha perdido a mega-sena. Voltamos para casa no silêncio. Minha mãe olhou para mim como se eu tivesse deixado o arroz queimar. "O que tu fez, menina?" ela perguntou. "Choveu, mãe." E ela:
seca como madeira podre. Tu é fraca. Naquela noite não jantei. Não porque não tinha comida. Tinha arroz, farinha e a mesma sardinha de sempre. Mas porque meu estômago estava cheio de vergonha, cheio de raiva e com um vazio tão grande que parecia que eu já nem existia mais. Foi nesse dia que a última parte de mim, aquela parte que ainda acreditava que minha mãe me amava, morreu. Morreu ali, no Batom Velho, no vestido emprestado, no barco que me levou para ser entregue como pacote postal. E depois disso, bem, meu bem, depois disso o que veio foi só ladeira. Porque quando o primeiro não vira motivo de bronca, o segundo vira tapa e o terceiro vira a casa inteira contra você. E acredite, naquela vila eu virei motivo de cochicho. Aquela ali nem serviu para isso. Isso o quê? Nem eu sabia mais. Mas se pensa que parei por aí, não se engane. O velho voltou. Voltou com mais dinheiro, com mais sede, e dessa vez não teve chuva que salvasse. Deixa teu like, meu bem. Isso aqui não é só história. É denúncia velada, é grito contido, é memória de quem cansou de ser silêncio. Me conta de onde você está ouvindo e não fecha a janela. A menina das águas ainda está falando. Estava tudo seco. O chão, o céu, o coração, nenhuma nuvem, nem sinal de ventania. Até o vento parecia ter ido passear no outro canto, longe da ilha. Foi nesse dia que entendi que até São Pedro tem preguiça de interferir na desgraça dos outros. Porque, olha, se tivesse caído uma tempestade, daquelas que arrastam barco e apagam poste, talvez o que aconteceu comigo nem tivesse virado cicatriz. Mas não, o céu ficou limpo, azulzinho, como se fosse feriado da dor. Minha mãe veio me acordar com um copo de água morna e o mesmo olhar de sempre. Aquele misto de pena e empurro. Levanta, Cida, hoje é o dia certo. Ele está te esperando de novo. Nem precisou dizer quem. Já sabia. O velho da camisa florida e da fala mole. Aquele mesmo que tentou me comprar na semana passada e só não conseguiu porque a chuva caiu do nada, como se fosse aviso divino. Só que dessa vez o aviso não veio. Minha mãe separou o vestido de novo, o azul com florzinha, que tinha mais história triste do que pano. Passou um pente no meu cabelo com força de vingança e soprou meu rosto com o talco dela, dizendo: "Não franze a testa, hein? Vai que ele pensa que tu é ingrata." Engraçado, né? Quando a menina franzia a testa de fome, era drama. Quando franzia de medo, era frescura. Agora, para vender o próprio corpo, era: "Precisa se esforçar mais, filha." Desci para o trapiche com o vestido colando no corpo, o suor descendo pelas costas e meu pai ao lado, calado como um poste. Ele só falava quando o assunto era cerveja ou dinheiro. Fora isso, era um homem de gestos. Piscava para o velho, ajeitava o boné, sorria de canto como quem diz: "Faça bom uso." Chegamos na pousada. Ele me entregou como quem passa o bastão numa corrida. "Ela vem melhor hoje. Tá mais solta." E me empurrou com a mão nas costas, sem nem disfarçar. O velho me recebeu com um copo de suco, o mesmo sorriso pastoso e os dedos brilhando de anel. "Entramos?" perguntou. E eu entrei, porque recusar era perder a janta, porque dizer não era apanhar calada, porque naquele mundo de palafita, dignidade não enche prato nem segura teto. O quarto tinha cheiro de madeira molhada com loção barata. O ventilador girava preguiçoso no teto, como se não quisesse se meter. O velho me pediu para sentar na beira da cama. Falou das dores na coluna, da mulher que o abandonou, dos filhos ingratos que só sabem gastar. Eu ouvia, sem ouvir. Só contava mentalmente quantas tábuas tinham no piso. Qualquer coisa para não prestar atenção no mundo que desabava de novo. De repente, ele segurou minha mão. Disse que eu era especial, que minhas mãos eram delicadas. E eu engoli seco. "Não precisa ter medo", ele falou. Essa frase devia ser proibida de sair da boca de homem, porque toda vez que um dizia isso, era exatamente o momento de ter medo. Ele passou a mão no meu braço, encostou o rosto no meu pescoço. O cheiro dele me embrulhou o estômago e o toque... o toque era gelado como faca de peixeiro. Fiquei imóvel.
igual bicho fingindo de morto. Porque quando a gente é criança nessa situação, aprende logo. Qualquer reação vira motivo. Então não reagi. Deixei ele fazer o que quisesse, porque fazer escândalo ali não mudava nada. Só piorava. Ele chorou, acredita? Chorou mesmo. Disse que eu lembrava a neta dele. Neta. E eu ali, sentada, ouvindo um velho me comparar à própria neta, enquanto passava a mão na minha perna. Se existia alguma justiça no mundo, ela estava tirando férias naquele dia. Depois de tudo, ele me deu um maço de dinheiro. Disse que eu merecia mais, que eu era diferente. Eu peguei, como quem pega veneno, como quem já está tão intoxicada por dentro que nem sente mais o gosto do certo. Saí do quarto sem olhar para trás. Voltei no mesmo batelão, sentindo o corpo flutuar, como se eu fosse feita de areia e vergonha. Em casa, minha mãe abriu o maço e chorou. Chorou de alegria, veja só. Meu pai pegou 50 conto para bebida. Disse que agora sim eu estava aprendendo a trazer valor para a família. Eu fui para o fundo do quintal. Deitei no chão, fechei os olhos e tentei lembrar de mim mesma antes de tudo isso. Mas já não tinha imagem. Só um borrão de menina com os olhos apagados. Naquele dia, algo morreu aqui dentro. Não foi só o que sobrou da inocência, não. Foi a esperança. Aquela faísca que ainda acendia quando eu via crianças brincando soltas na praça ou quando escutava rádio na casa da vizinha. Sumiu tudo, como se nunca tivesse existido. E o mais doído, sabe o que é? É que ninguém achou estranho. Ninguém perguntou onde estava a Cida que ria alto, que corria atrás de pipa, que adorava nadar no igarapé. Ninguém sentiu falta, porque para eles eu estava crescendo. Para eles era assim mesmo. E para mim era o começo de um buraco sem fundo. Tem coisa que fede antes mesmo de acontecer. O dia amanheceu estranho, com um calor mais pegajoso que o normal. Os bichos estavam calados. Até os sapos pareceram preferir se esconder do que assistir o que vinha por aí. E eu já sabia que ia dar ruim. Pressentimento de criança calejada é mais preciso que radar. Minha mãe estava toda animada. Sim, animada, como quem espera visita importante. Passou cera no chão, esquentou café, deu até um tapa na cara para levantar a cor. Eu, claro, só observando. Porque mulher animada demais num lugar onde não tem nem motivo para sorrir é igual panela fervendo com tampa fechada. Vai transbordar. Cida, te arruma logo. O homem vai passar aqui hoje. E trouxe amigo. Disse assim, jogando a bomba como quem comenta a previsão do tempo. Amigo? Perguntei sem querer saber. Que amigo? Ela fez aquela cara de quem queria me bater só por eu existir. Deixa de pergunta besta. Amigo, Cida. Gente importante. Vai se comportar. Ah, que beleza. Agora eu era recepcionista. Garçonete. Aperitivo. Tudo junto. Um kit de desespero. Meu pai, lá no canto, já estava com a garrafa na mão. Nem olhou para mim. Capricha, ele resmungou. Diz que é educada, fala baixinho. Esses homens gostam de menina com modos. Fui me vestir sem sentir o corpo. Peguei o mesmo vestido azul, que naquela altura já devia ter mais energia negativa que casa mal assombrada, e calcei a sandália rasgada. Me olhei no espelho e não vi mais Maria Aparecida. Vi uma embalagem, bonitinha por fora, estragada por dentro. Eles chegaram antes do almoço. O velho e outro homem, mais novo, mas não menos nojento. Tinha jeito de comerciante safado. Usava relógio dourado, camisa colada e um perfume forte que parecia querer apagar qualquer vestígio de decência. Entraram rindo, fazendo piada, elogiando a comida que nem tinham provado. E eu ali, plantada no canto da sala, tentando não desaparecer. Essa é a menina que te falei, disse o velho. Doce, tímida, um encanto. Como se estivesse mostrando um papagaio amestrado. O outro me olhou de cima a baixo, me analisou como se fosse escolher fruta no mercado. Bonita mesmo, parece até mais nova. E riu, riu alto. Minha mãe também riu, aquela risada abafada de quem não sabe se está viva ou fingindo. Ela fala pouco, mas entende tudo direitinho, completou meu pai.
e eu quis cavar um buraco ali mesmo e me enterrar junto com qualquer resquício de dignidade que tivesse sobrado. Fui obrigada a se assentar com eles na varanda. A conversa era insuportável. Um falando da cidade, o outro falando de negócios, e os dois, de vez em quando, soltando indiretas nojentas. Me chamavam de boneca, de princesa, de achado, como se eu fosse prêmio de bingo. Quando chegou a hora de dar um passeio, eu já sabia o roteiro. A diferença é que agora eram dois, e eu era o presente, o agrado, o trago algo do norte para você experimentar. Fui levada de novo à pousada. Dessa vez, o velho nem fez questão de fingir. Já foi empurrando a porta do quarto e dizendo que o amigo podia ficar à vontade. Me deixaram sozinha com aquele homem. O amigo, o novo, o curioso. Ele tentou ser gentil, acredita? Gentil do jeito mais podre que existe. Disse que eu era especial, que ia me tratar bem, que não precisava ter medo. Mas o problema é que quando alguém diz que você não precisa ter medo, já está na hora de correr. Eu fiquei parada, dura, esperando. E ele começou a tocar, a falar besteira, a rir sozinho, a me mandar fazer pose. E eu, por dentro, já nem reagia mais, porque, sinceramente, não sobrava nada. Só um corpo que obedecia para não apanhar, um olhar que mirava o nada para não ver a realidade. No fim, ele disse que gostou de mim, que voltaria em breve, e me deu dinheiro. Muito, mais do que o velho tinha dado. Eu peguei, porque era isso ou ouvir sermão em casa de que estou desvalorizando o produto. Cheguei em casa com a grana dobrada no bolso. Entreguei sem falar nada. Minha mãe olhou como quem vê o prato cheio. Agora sim, Cida, tu tá pegando jeito, como se aprender a se entregar fosse uma habilidade. Naquela noite, sonhei que meu corpo descolava da alma e ia embora, e que minha alma, coitada, ficava ali presa, ouvindo tudo sem poder fazer nada. Quando acordei, desejei que fosse verdade. O que mais me doía nem era o que faziam, era o que não faziam. Ninguém me protegia, ninguém perguntava se eu queria, ninguém achava errado. Eu era uma criança, uma menina, um enfeite, um agrado para visita. E o pior é que, com o tempo, comecei a entender que para eles eu devia agradecer, que estava sendo abençoada, que podia estar pior. Afinal, tem sempre alguém pior, né? Esse era o consolo, esse era o argumento. E assim eu fui me calando mais ainda. Mas uma coisa começou a mudar. Lá no fundo, onde ainda restava um tiquinho de esperança, começou a nascer raiva. Daquelas raivas que crescem devagar, feito mato em calçada rachada. E essa raiva, meu bem, ia virar ação. Acontece uma hora que a alma cansa. Cansa de chorar escondido, de sorrir para agradar, de ser brinquedo de adulto covarde. E quando cansa, não é barulho que faz. Não tem explosão, nem cena de novela. O que vem é silêncio, mas um silêncio diferente. Um que pesa, que fere, que prepara o terreno para o caos. Depois daquele dia em que fui servida de presente igual bolinho em bandeja de festa, alguma coisa em mim parou de obedecer. Eu ainda fazia tudo igual. Me vestia como mandavam, sorria como esperavam, respondia baixinho para não dar problema. Mas por dentro, uma voz começou a nascer. Bem devagar, quase sussurrando, mas firme. Eles não merecem tua obediência. A princípio, ignorei, porque menina criada para ser útil não escuta as próprias vontades. Mas quanto mais eu calava, mais essa voz crescia. E junto com ela, crescia a raiva. Raiva da minha mãe, que passava batom na minha boca e dizia, vai com Deus, como quem manda filho comprar pão. Raiva do meu pai, que contava o dinheiro e dizia que eu estava florando no tempo certo. Raiva dos turistas, que me olhavam como se eu fosse vitrine de feira. Mas principalmente raiva de mim mesma, por ter aceitado tanto, por ter deixado, por ter acreditado que não tinha saída. Foi numa quarta-feira abafada que tudo começou a mudar de verdade. Eu estava no quintal, lavando roupa com as mãos tão calejadas que pareciam de mulher velha. A espuma escorria para os pés
e o sabão queimava os cortes que eu escondia de todo mundo. E lá vem minha mãe, toda animada, dizendo que um grupo novo de turistas estava vindo e que a dona da pousada perguntou se eu podia ajudar. Mas ajudar como? Perguntei. Só por esporte. Você sabe, mostrar os lugares, conversar, fazer companhia. E completou. Do jeitinho que você faz bem. Ah, claro, do jeitinho. Como se eu tivesse virado um ofício, guia de sobrevivência emocional para macho carente. Não vou, ela travou. Fez cara de espanto. Como se eu tivesse dito que ia matar um padre. Como é que é? Falei que não vou. Ela tentou rir. Tá de malcriação, é? Não, tô de raiva mesmo. Foi aí que o silêncio virou personagem. Ela me olhou como se eu fosse uma criatura desconhecida. Meu pai, que estava ouvindo tudo do lado, se levantou da rede e veio com aquele andar de quem quer impor respeito pela sola do pé. Tu enlouqueceu, Maria Aparecida? Não, tô acordando. Ele levantou a mão e pela primeira vez eu não fechei os olhos, encarei, firme, como quem tá pedindo. Tenta, só tenta. E ele baixou o braço, porque homem covarde só levanta a voz quando sabe que o outro vai calar. Quando vê que perdeu o controle, recua. Minha mãe saiu resmungando, dizendo que eu ia afundar a família, que não dava valor a nada, que tinha nascido para dar problema. Repetiu a ladainha de sempre. E eu continuei lavando roupa, só que agora com outra força, como se cada esfregada fosse um pedaço da minha revolta, virando coragem. Naquela noite, me tranquei no quarto. Comecei a pensar num plano. Não daqueles mirabolantes de filme, não. Era coisa simples. Juntar umas moedas, guardar um pouco de farinha, pedir ajuda para alguém fora dali. Eu não sabia nem para onde ia, mas já sabia que ia, porque ficar já não era viver. Era só esperar a próxima humilhação. E nessa ilha, minha filha, todo mundo sabe o que se passa, mas ninguém quer se meter, porque meter o dedo na ferida dos outros dá trabalho. Então comecei a observar, ver quem podia ser uma brecha, uma fresta, uma chance. Foi aí que lembrei da Dona Odete, vizinha calada, que fazia doce para vender e tinha família no continente. Mulher sofrida, mas com o olho de quem já tinha visto coisa pior. Um dia me aproximei dela. Perguntei sobre os barcos, sobre os horários. Fingi curiosidade boba. E ela, esperta como era, entendeu. Não disse nada. Só colocou a mão no meu ombro e apertou. A hora que você quiser ir, eu sei o caminho. Ali, senti que a primeira porta tinha aberto. Ainda era só uma frestinha, mas já dava para ver uma luz diferente. E enquanto isso, em casa, o clima azedava. Meu pai me ignorava. Minha mãe fingia que estava doente. Mas eu continuava firme, sem grito, sem escândalo. Porque às vezes a vingança vem no formato de resistência silenciosa. E resistir ali era dizer não, com o corpo inteiro. Dizem que o medo paralisa. Mentira. O medo ensina a correr sem olhar para trás. Ensina a andar sem fazer barulho, a respirar com cuidado, a dobrar a esquina como quem dança com a morte. E naquela noite, meu bem, eu dancei. Depois de semanas mastigando a coragem feito farinha grossa, decidi. Não foi heroísmo, não. Foi desespero. Porque ficar já não era viver, era definhar em prestações. E olha, não sou de teatro. Quando decido, vou até o fim. A ideia era simples, esperar todo mundo dormir, pegar o barco das 5 e sumir no meio do mato até chegar na balsa. Simples, né? Mais simples que mente de homem safado. Mas fácil não era. Nunca é, porque fugir de casa parece aventura, até você ter que enfiar os pés na lama escura e carregar a própria alma na sacola. Preparei tudo em silêncio. Uma roupa, 2 pedaços de pão duro, um pote com farinha, o dinheirinho que guardei na sola do chinelo. Escondi tudo numa sacola de plástico atrás da latrina. Escrevi um bilhete para minha mãe, não por pena, mas por provocação. Tô indo viver, coisa que vocês esqueceram de fazer. Dobrei e deixei debaixo do prato do café. Às 3 da manhã, comecei a ouvir o ronco da casa. Meu pai parecia uma moto velha engasgando.
Minha mãe falava dormindo, como sempre, xingando o vizinho e reclamando da vida. Peguei a sacola, amarrei bem e saí pela porta dos fundos. Pé no chão, coração no pescoço, cada passo parecia trair meu próprio nome. O céu estava nublado, mas não chovia. Parecia que o universo estava assistindo em silêncio, como quem respeita o momento. Fui andando pela beira do igarapé, com os sapos servindo de plateia e os grilos gritando mais do que devia. A pousada ficava a uns 20 minutos dali, e era lá que Dona Odete tinha combinado com um barqueiro para me deixar na margem da estrada. Ele não faz pergunta, e ela tinha dito, e eu precisava de alguém que fizesse silêncio, não sermão. Cheguei no ponto de encontro com as pernas tremendo. Era medo, claro, mas também era uma adrenalina esquisita, tipo quando criança rouba a fruta do vizinho e acha que o mundo vai acabar. O barqueiro já estava lá, com a cara fechada de quem vive para remar e pouco para falar. "É tua menina?" ele perguntou sem descer do banco. "Sou. Entra logo, antes que mudem de ideia." Entrei, e o motorzinho velho começou a cortar o rio como se fosse abrindo caminho para minha segunda chance. Senti o vento na cara, o cheiro de lama, a umidade grudando na pele. Mas, pela primeira vez, aquele cenário não parecia prisão. Parecia fuga, parecia começo. Durante o trajeto, fiquei muda. Ele também. A única conversa foi o barulho da água e o som dos sapos debochando do meu atraso em ir embora. Se eles falassem, diriam: "Demorou, hein, menina?" Chegamos na margem. Era escuro, com mato alto, e uma trilha que levava até a estrada principal. Daí, era só esperar alguém com cara de menos perigoso e pedir carona até a balsa. E você pode rir, mas eu confiei mais no matagal do que confiei na minha própria família a vida inteira. Agradeci ao barqueiro com o que tinha, um aceno e um olhar de gratidão. Ele só balançou a cabeça e foi embora. Sumiu no escuro, como se nunca tivesse existido. E ali, sozinha no meio do nada, senti uma coisa que nunca tinha sentido antes: pertencimento. Paradoxo danado, né? Se sentir parte do mundo justamente quando não se tem ninguém por perto. Sentei num toco de madeira e esperei. Um caminhão passou, depois uma moto. Nada que parasse. O céu começava a clarear quando um carro pequeno freou devagar. O motorista, um homem de meia idade com cara de quem tinha visto a vida inteira num bar, abriu o vidro. "Tá perdida, menina?" "Não, tô me achando." Ele riu. "Vai pra onde?" "Pra frente." Ele entendeu. Homens que já apanharam da vida sabem reconhecer silêncio que grita. Abriu a porta e disse: "Entra, leva até a balsa." Entrei. O banco estava quente, o ar cheirava a cigarro e a rádio tocava brega antigo. Mas era a melhor trilha sonora que eu podia ter. Cheguei no porto antes das 7. Comprei o bilhete com o dinheiro escondido, sentei no último banco da balsa e fiquei olhando para o horizonte. A ilha ficava para trás, devagar, como tudo que um dia tentou me prender. E eu ali, com a sacola no colo e o peito cheio de nada, comecei a sorrir. Não era felicidade ainda. Não se engane. Era alívio. Alívio de quem rompeu a cerca com a cara e conseguiu sair com o coração batendo. A balsa foi cortando o rio como se estivesse abrindo caminho no meio de tudo que já me destruiu. A ilha foi ficando para trás, pequenininha no horizonte, mas gigante dentro de mim. Meu corpo parecia leve, mas minha cabeça pesava mais que saco de farinha molhada. Tava indo embora. Simulation. Mas para onde? Para quem? Só Deus, ou seja lá o que tiver lá em cima, sabia. Cheguei em Belém com o sol no topo da cabeça, o vestido grudando nas costas de suor e a alma escorada numa fé que nem eu sabia se existia ainda. Desci do barco junto com carregadores, donas de casa e uns sujeitos com cara de promessa ruim. Fui pisando devagar, olhando tudo ao redor como quem chegou noutro planeta. E no fundo, era isso mesmo. Tava pisando num mundo novo, mas com os mesmos monstros de sempre. Só que agora, disfarçados de progresso. Primeira coisa que senti foi o cheiro. Mistura de peixe velho, fumaça de ônibus e feijão queimado.
A cidade parecia fervendo, cada um andando rápido, trombando sem pedir desculpa, cada esquina com um bar e pelo menos 3 desaforos no ar. Eu com a sacolinha na mão, o coração na boca e aquele pensamento: se der errado, morre logo, Cida. Não volta para lá não. Fiquei ali pelo porto um tempo, tentando entender para onde ir. Era só olhar para os lados que dava para perceber que eu não era a única perdida. Muita gente ali parecia igual, carregando sacola, esperança torta e medo no fundo do olho. Sentei num banco, apertei o pano da minha roupa e tentei lembrar de algum nome. Alguém que pudesse me ajudar. Nada, só um vazio do tamanho da ilha inteira. O dinheiro que juntei dava mal, e mal para 2 dias comendo coisa de rua. Comprei um cuscuz com manteiga no mercado, mastigando devagar, como se aquilo fosse a última ceia. Tava duro, mas entrou como abraço. Engoli sem reclamar. Afinal, era comida que eu comprei com o pouco que consegui, não esmola jogada no meu colo em troca de ser boazinha. Depois de muito andar, fui parar num bairro chamado Pedreira. Um lugar cheio de casa torta, criança pelada no quintal e rádio tocando bolero alto. Me senti menos estranha ali. O povo era pobre, mas tinha cara de quem não devia nada a ninguém. Bati numa porta qualquer, perguntei por quarto, fui recusada 2 vezes. Na terceira, a porta abriu para mim com cara de implicância e cheiro de cânfora. Dona Zuleide. O nome nem precisa de adjetivo. Só de olhar já dava para saber que a mulher tinha enterrado 3 maridos, 2 filhos e ainda sobrava veneno para mais uma vida inteira. Usava vestido florido, cabelo preso com grampo e um cigarro apagado pendurado no canto da boca. Tu quer o quê? Lugar para dormir. E pagar com quê, menina? Trabalho. Faço tudo. Lavo, limpo, cuido. Ela me olhou como quem decide se a galinha ainda presta para sopa. Quarto dos fundos está vazio. Tem rato, goteira e colchão torto. Tu topa? Topo. Então entra antes que eu mude de ideia. Entrei. O quarto era mais buraco do que moradia, mas era só meu. Pela primeira vez, um canto onde ninguém ia me chamar de presentinho. Onde eu podia deitar sem medo de mão boba no escuro. E isso, minha filha, vale mais que muito palácio. No outro dia, Zuleide me arranjou serviço no boteco da esquina. O dono era um traste, mas não mexia com menina. Mandava lavar copo, limpar vômito e às vezes fechar o caixa quando ficava bêbado demais para contar moeda. Eu aceitei sem pensar. Depois de tudo que vivi, aquilo era ofício digno. Comecei a juntar cada centavo. Um dia comprei um sabonete, noutro, uma saia usada. Aos poucos, fui reaprendendo a viver. Não era fácil, nem bonito, mas era meu. E todo dia eu deitava naquele colchão furado agradecendo por ninguém ter me encostado. Às vezes, os clientes tentavam conversa fiada. Um ou outro achava que meu silêncio era convite. Eu só olhava firme. Aprendi que olho no olho assusta mais que grito. E naquela época, mulher que sabia calar com firmeza já era perigosa. Teve uma vez que apareceu um homem bem vestido, chapéu alinhado, sapato brilhando e sorriso falso. Disse que ajudava moças jovens, que tinha um projeto social num internato para as meninas de bem. Eu ri, de canto de boca. Como quem já viu aquele filme e sabe o final. Você devia vir conhecer. É um lugar bonito, respeitável. Respeitável para quem? Perguntei. Ele se ofendeu. Claro, homem que se acha salvador não aceita desconfiança. Disse que eu era ingrata, que podia estar melhor e foi embora bufando, como todo canalha que não consegue o que quer. Contei para Zuleide. Ela acendeu o cigarro, deu uma tragada seca e disse: homem que oferece futuro geralmente quer o corpo no presente. Fica esperta. E fiquei. Passei mais de ano ali, lavando prato, ouvindo rádio, escrevendo minhas memórias num caderno escondido. Era minha forma de não esquecer, porque esquecer demais é pedir para cair no mesmo buraco. Um dia, ouvi um comentário de uma mulher no mercado. Teu pai ainda anda falando da filha ingrata que fugiu. Disse que se um dia voltar, vai se arrepender. Aquilo bateu fundo, mas não como medo. Bateu como raiva.
como vontade de voltar sim, mas não para pedir bênção, para encarar, para olhar no olho e dizer: sobrevivi e não devo nada como vocês. A balsa mal encostou na margem e já dava para sentir o cheiro, o mesmo de antes. Mistura de peixe seco, barro quente e mentira velha. 2 anos tinham se passado, mas aquele lugar parecia ter congelado no tempo. Só que num tempo ruim, tipo aquele pedaço de carne esquecida no fundo da geladeira. Pisei de volta na ilha com um nó na garganta e as mãos suando. Mas não era medo, não. Era antecipação. Como quem volta para a cena do crime, mas dessa vez com a arma na mão. Fui andando devagar, sentindo os olhos me seguindo. Gente na janela, dedo apontando, cochicho no canto da boca. É ela? Voltou? Maria Aparecida tá viva? Simulation. Viva, firme e com raiva acumulada. Passei na frente da casa da dona Cícera, aquela que adorava fofocar sobre o pecado alheio, mas criava os próprios netos que a filha abandonou. Ela me viu, parou de varrer e disse alto: Maria, meu Deus, olha só, como você está crescida. Olhei firme, sem sorrir. Crescida e vacinada contra gente falsa. Bom dia. Ela se calou na hora. Voltou a varrer o chão já limpo, tentando desaparecer na poeira. Segui em frente, sem pressa, mas com cada passo mais pesado. Cada canto tinha uma lembrança que queria cuspir na minha cara. Mas eu continuei. Quando vi o telhado da casa onde cresci, o coração bateu mais forte. Aquela mesma casa torta, feita com madeira de segunda e promessas de primeira. A parede ainda manchada, a cerca caída, mas o portão estava fechado. Isso sim foi novidade. A casa, que sempre esteve escancarada para turista, agora se protegia da própria vergonha. Bati uma vez. Silêncio. 2. Nada. Na terceira, a porta se abriu devagar, como se estivesse com medo de mim. E, olha, devia mesmo. Minha mãe apareceu, o rosto enrugado, o avental sujo, os olhos cheios de dúvida. Cida, é você? Sou. A que você mandou embora com vestido de festa e alma rasgada. Ela ficou ali, parada, como se tivesse visto um fantasma. Mas eu não dei espaço. Cadê ele? Teu pai tá ali dentro, deitado. Ele tá doente, Cida. Doente? Que coincidência, porque eu também. Mas no meu caso, a doença tem nome. Vocês dois. Entrei sem ser convidada. A casa parecia menor. Ou talvez fosse minha raiva, que agora ocupava mais espaço. Passei pela cozinha, a mesma onde minha mãe me maquiava para agradar velho. Vi o copo de alumínio no mesmo canto da pia. A toalha manchada, o cheiro de gordura, tudo igual. Na sala, ele estava deitado na rede, magro, com o rosto fundo, mas o olhar era o mesmo, arrogante, como se ainda mandasse no mundo. Quando me viu, tentou se levantar. Maria, minha filha, nem vem. Não solta esse minha, como se tivesse direito. Tua filha morreu no dia em que tu me empurrou pro colo daquele turista. Ele quis falar, mas eu fui mais rápida. Tu lembra? A primeira vez que me vendeu? Por que eu lembro? Lembro do cheiro, da dor, do silêncio de vocês e mais ainda. Lembro da tua mão no meu ombro dizendo para eu colaborar. Ele tossiu. De verdade. Tinha uma tosse seca, daquelas que parecem castigo. Eu fiquei olhando, sem mexer um dedo, sem compaixão. Minha mãe se aproximou devagar. Cida, a gente errou. Eu sei, mas foi necessidade, minha filha. A gente estava apertado e resolveu apertar minha vida. Que lindo! Podia ter vendido a televisão, os móveis, tua honra. Mas não. Venderam foi minha infância. Ela começou a chorar. Mas não choro de dor. Era choro de vergonha. E demorou, viu? Eu continuei. Eu vim aqui não para perdoar. Não se engane. Vim para dizer na tua cara o que tu nunca teve coragem de ouvir. Tu não é mãe. Tu é cúmplice. Dele. Do mundo. E se o inferno tiver mesmo lugar reservado, o nome de vocês dois está na porta. Minha mãe caiu de joelhos. Pôs a mão no peito. Começou a balbuciar prece. E eu? Reza não.
Que Deus que aceita o que vocês fizeram comigo não é Deus, é carcereiro. Meu pai tentou me encarar, mas os olhos tremiam. Vi pela primeira vez um homem com medo da própria filha. E isso foi melhor que qualquer tapa. Antes de sair, fui até o quarto, o mesmo onde dormia sozinha, ouvindo os sussurros da sala. Toquei na parede, fria, como a casa inteira. Na porta me virei e disse: não precisa me procurar, nem saber por onde ando, porque quem não procurou quando eu precisei, não merece saber quando eu venci. Saí, sem olhar para trás. E dessa vez, sem deixar nada meu ali. A porta da pensão deu 3 pancadas, secas, rígidas, dessas que não pedem favor, só avisam que o que está para acontecer não cabe em gentileza. Levantei devagar, pés ainda descalços, cabelo amarrado de qualquer jeito e aquele silêncio de quem aprendeu a sentir perigo pela frequência do som. Zuleide já tinha colocado a cara na janela antes de mim. Cida, homem engravatado. 2, eita, já começaram a rezar missa de defunto vivo? Abri a porta sem cerimônia. Diante de mim, 2 sujeitos. Um gordo, com suor na testa e cara de quem já passou dos 50, mas se recusa a aceitar. O outro, mais novo, olhar inquieto, pastinha na mão. Jeito de quem está ali para cumprir obrigação e tentar não se envolver. Senhorita Maria Aparecida do Carmo? Senhorita, sim, mas só até o ponto em que a vida me obrigou a virar mulher. O que querem? O mais novo olhou para o papel. O mais velho tomou a frente. Somos da delegacia do menor. Recebemos denúncias sérias vindas da ilha de Marajó. Seu nome apareceu em relatórios relacionados a casos de exploração de menores. Precisamos que nos acompanhe para prestar depoimento. Meu estômago deu um nó, mas minha cara permaneceu intacta. Engraçado. Quando eu gritava com os olhos, ninguém viu. Agora que minha boca aprendeu a cuspir nome, viraram tudo justiceiro? Ele coçou o nariz. Não esperava sarcasmo. Estamos apenas cumprindo nosso papel. Pois senta aí que eu vou te contar direitinho qual papel vocês esqueceram por décadas. Chamei os 2 para dentro. Sentei no banco de madeira da cozinha da Zuleide e mandei ela preparar café forte. Afinal, o que eu tinha para contar não se ouve com o estômago vazio. Querem nome? Tenho. Querem lugar? Conheço cada palmo. Querem datas? A memória faz questão de lembrar. Mas antes de falar, vou perguntar uma coisa. Onde vocês estavam quando minha mãe me maquiava para turista com sorriso torto e promessa de gás cheio? O mais novo olhou para o chão. O outro tentou se ajeitar no assento. A cadeira rangia, quase como um aviso. Cuidado com o que vai ouvir. Eu era menina, daquelas de laço no cabelo e sonho bobo no peito. Vendia doce, sim, mas a doçura mesmo era o que levavam de mim em cada passeio. Começou com um francês. Claude. Falava devagar, passava a mão no meu cabelo e sorria torto. Meu pai viu, fez conta na cabeça e me mandou ser simpática. A partir daí, virou rotina. Cada semana, um. Missionário, fotógrafo, coronel aposentado. Tudo com roupa limpa e alma suja. O mais velho puxou a prancheta. Começou a anotar. O mais novo me encarava com um misto de pena e raiva. Raiva dos outros, espero. Minha mãe dizia que era o jeito, que comida não vinha do vento, que todo mundo fazia. Meu pai só perguntava quanto foi. Nunca se importou com como. E vocês, senhores da lei, onde estavam? Em que reunião? Em que papelada? Em que mesa de madeira envernizada estavam sentados enquanto minha infância virava moeda? Silêncio. E não pensem que foi só comigo, não. Tem mais. Tem menina que desapareceu. Tem outra que virou mulher de turista e nunca voltou. Tem até uma que morreu com febre, depois de ser largada na beira do rio por um desses canalhas. Eles pediram calma. Disseram que iam investigar, que queriam justiça. Justiça? Agora? Depois de tanto tempo? Não, eu não quero justiça. Quero barulho. Quero nome estampado. Quero ver quem antes fingia que eu era flor agora se explicando para a mulher que virou espinho. Ficamos ali por mais de 1 hora. Eu contei sem chorar, sem tremer. Cada frase era uma bofetada, cada detalhe uma dívida que cobrava. Entreguei nome,
lugar, detalhes. Falei da dona da pousada que indicava meninas, do comerciante que facilitava, da benzedeira que sabia de tudo, mas dizia que não era com ela. Antes de irem embora, me deram um papel com a data do depoimento formal. Perguntaram se eu tinha onde ficar, se precisava de segurança. Segurança? Isso vocês deviam ter oferecido quando eu dormia sozinha, esperando minha mãe me buscar da casa dos outros. Zuleide apareceu na porta com um café esfriando na mão. Cida, quer que eu jogue açúcar nessa amargura? Joga não. Assim amargo mesmo é que eles precisam engolir. Os homens se levantaram. Saíram devagar, como quem sabe que ouviu mais do que podia suportar. Fechei a porta com força. Me encostei na parede. Respirei fundo. Brasil, naquela época. Um país onde se punia mais quem falava do que quem fazia. Onde as leis dormiam em papel timbrado e os juízes acordavam só para jantar. Foi nesse cenário que eu, Maria Aparecida do Carmo, resolvi abrir a boca. Já não era mais a menina da sacola plástica e olhar no chão. Agora eu carregava nome, depoimento marcado e uma sede que não se matava com água. Era sede de justiça, mas daquelas que o Brasil gosta de fingir que existe. Cheguei na delegacia com o vestido menos puído que tinha, sapato torto, cabelo preso com grampo e o caderno escondido na bolsa de pano. Não que alguém fosse se importar, mas eu queria que soubessem que aquela mulher ali era a mesma menina que eles ignoraram, só que agora com voz. Na recepção, um guarda com bigode torto e cara de quem odiava segunda-feira me olhou de cima a baixo. Você é Maria Aparecida do Carmo. Tô marcada para cuspir verdades. Ele franziu a testa, chamou alguém. Minutos depois, apareceu um tal de Dr. Álvaro. Camisa de linho, sapato branco e aquele olhar cansado de quem já desistiu do mundo, mas ainda precisa bater ponto. Vamos para a sala ao lado, senhorita. A tal sala ao lado parecia mais uma despensa. Mesa de madeira, 2 cadeiras, ventilador de teto fazendo barulho de bicho morrendo. Sentei, respirei, abri o caderno. Ele pegou a caneta. Pode começar. E comecei. Falei do francês Claude, do missionário caridoso, do dono da balsa que dava carona em troca de favores. Contei dos vizinhos que sabiam e fingiam que não, da minha mãe que preparava banho, do meu pai que contava o dinheiro. E tudo isso acontecia com conhecimento da comunidade? Doutor, acontecia no quintal de todo mundo. Se o povo fingia que não via, era porque olhar dói mais do que virar o rosto. Ele anotava devagar, como quem tem medo de que a caneta pegue fogo. Falei durante quase 2 horas, sem floreio, sem lágrima, só os fatos, um atrás do outro, como martelo em prego torto. No fim, ele respirou fundo. Seu relato é muito grave, mas vamos com calma. Com calma? Com calma é que vocês deixaram isso apodrecer por décadas. Agora é tarde para delicadeza. Ele tentou sorrir. Agradeceu. Disse que iam investigar, a palavra mais mentirosa do dicionário brasileiro. Saí de lá com a sensação de ter gritado no deserto, mas pelo menos gritei. Nos dias seguintes comecei a notar os olhares. A cidade pequena, mesmo sendo Belém, tem língua grande. As vizinhas cochichavam mais. O bar onde eu trabalhava ficou vazio de repente. Um cliente disse baixinho: "Estão dizendo que você inventou coisa feia da tua família. Então avisa que tem mais para inventar. Se quiser, trago até desenho." Zuleide ficava de olho. Uma noite ela chegou com um copo de cachaça e uma notícia. Mandaram um recado. Para Tupará, que mexer com gente antiga dá ruim. Dei um gole no copo. Ardeu bonito. Se desse ruim mesmo, eles estavam tudo preso. Ruim dá é para quem cala. Mas claro que as ameaças vieram. Bilhete no portão. Pedrada na janela. Um sujeito desconhecido que ficou rondando a pensão. Tudo disfarçado, mas bem claro. Fui à delegacia de novo. "Estão me ameaçando", disse. O escrivão levantou os ombros. "É comum. A senhora está mexendo em coisa antiga." "Coisa antiga, meu caro, não quer dizer coisa esquecida. Significa só que a sujeira ficou tempo demais guardada." Nada foi feito.
Nenhum inquérito, nenhuma visita, só palavras soltas e silêncio cúmplice. Aquele silêncio de repartição pública que diz, se vira. Comecei a anotar tudo. Dia, hora, rosto, tudo. Se ninguém ia fazer justiça, ao menos eu deixaria os registros. Para que no futuro alguma menina lesse e dissesse, ela falou, eu também posso. Mas o Brasil adora uma conveniência. Quando a notícia começou a vazar que o nome do vereador da vila estava entre os citados, aí sim apareceu o movimento. Chamaram para conversar. Queriam saber se eu não podia ser mais contida. Contida é o diabo, respondi. Contida foi minha mãe quando lavava essa calcinha manchada com lágrima minha. Agora não tem mais contenção. E continuei, indo em rádio pequena, falando com um repórter pobre que não tem medo de perder cargo, escrevendo carta para gente que talvez escute. Zuleide dizia, Cida, vão querer calar tua boca. Que tentem, mas aviso, a minha boca aprendeu a morder antes de engolir. A ilha virou fumaça de novo. Todo mundo fingindo que não me conheceu. Até os que me chamavam de estrelinha da vila, agora me ignoravam na rua. Mas eu já tinha entendido. No Brasil, falar a verdade não traz paz, traz guerra. E eu, que vivi calada tanto tempo, agora era a tropa inteira. Dizem que o tempo cura, que a vida ajeita, que um dia tudo volta para o lugar. Pois vou te contar uma coisa, mentira. Mentira bonita, de efeito, mas ainda assim, mentira. O tempo só encobre, a vida só segue. E o lugar para onde as coisas voltam é o fundo da gente, onde fica guardado o que não coube no resto. Passaram-se meses desde o último depoimento. E eu ainda acordava com um bilhete ameaçador embaixo da porta, cochicho no mercado, olhares atravessados no ponto do bonde. O Brasil, como sempre, tratando quem fala como inimigo e quem estraga a vida alheia como cidadão de bem. Mas aí aconteceu. Uma carta. Chegou dobrada, selada com cera e carimbo de órgão oficial. O envelope tinha peso, cheiro de burocracia e gosto de surpresa amarga. Abri devagar, com o dedo tremendo e o coração tentando bater sem fazer escândalo. Lá dentro, um comunicado da Justiça avisando que um processo havia sido aberto. Oficial, com nome, número, carimbo. E o mais importante, com réu. O nome? Antônio do Carmo. Meu pai. Demorei para acreditar. Rebati o olho umas 3 vezes. Estava ali, preto no branco. O homem que me vendeu, me preparou, me despachou como mercadoria, ia ter que responder. Fiquei uns bons minutos parada, com a carta no colo e a cabeça em parafuso. Não era felicidade, era um alívio triste, como quando a chuva vem, mas só depois que a casa já desmoronou. Corri para Zuleide. Zuleide, abriram o processo, ela largou o pano, olhou no fundo dos meus olhos e falou sem gaguejar. Então agora tu é mais perigosa que muita arma por aí. E eu senti que meu nome já não era só lembrança de menina usada. Era agora a voz de mulher que não aceita ser enterrada sem caixão. Nos dias seguintes, o movimento aumentou. Outras meninas começaram a aparecer, não como grupo organizado, nem como militância. Naquela época, essas palavras nem circulavam pela boca do povo. Era mais como sussurros. Histórias que brotavam do chão seco, ganhando forma em confessionários improvisados. Uma dizia que o tio a levava para ensinar. Outra contava que o dono do armazém dizia que era jeito de garantir o desconto. E eu virei ponto de encontro. Não porque queria, mas porque alguém tinha que ser. Fui chamada para audiência. Botaram minha cara no meio de mesa cheia de homem engravatado, juiz com voz mansa, promotor de olhar cansado, cada um fingindo interesse, mas com a testa suando de desconforto. Pode relatar com detalhes se Senhora Maria Aparecida do Carmo. E eu relatei, com todos os detalhes que eles achavam que eu não tinha coragem de lembrar. Descrevi as roupas, os cheiros, o som das moedas batendo na mesa, os olhares da minha mãe de canto, o sorriso do meu pai quando via o envelope cheio. O juiz pigarreava, o advogado se remexia. Um deles me olhou com pena, outro com desconfiança, mas eu não parei. Doutor, se quiser duvidar,
Fique à vontade, mas saiba, quem inventa a dor não cospe sangue por dentro por tanto tempo. O julgamento, como todo julgamento brasileiro, foi arrastado. Papel que some, testemunha que some. Gente que lembra demais, mas finge esquecer. A ilha se dividiu. Metade dizendo que eu era mentirosa, outra metade fingindo que não me conhecia. Meu pai foi convocado. Apareceu magro, encurvado, com cara de coitado. Tentou bancar o inocente. Disse que era mentira, que nunca faria isso com a própria filha, que eu estava confusa. Eu ri, baixo, mas ri. O juiz perguntou se eu tinha mais algo a declarar. Tenho. Se ele for inocente, então eu sou doida. E se for assim, prendam minha loucura. Mas saibam, ela fala a verdade. Saiu a sentença. Condenação leve. Nada que pagasse o que ele fez. Mas suficiente para deixar o nome dele sujo, a ficha marcada e o orgulho enterrado. Minha mãe sumiu, mudou de vila, dizem. Levada pela vergonha. Ou talvez pelo medo. Não sei. Nem quis saber. Eu voltei para casa com um peso a menos. Não o peso da dor. Esse não sai nunca. Mas o da impunidade. Pelo menos dessa vez, alguém ouviu. O barulho se espalhou. Demorou, mas chegou até jornais pequenos, uns rádios do interior. Gente começou a falar. Histórias parecidas começaram a brotar. O que era segredo agora era epidemia. E eu? Abri uma casinha simples no bairro. Comecei a receber menina. Menina que fugiu, que apanhou, que não sabia para onde ir. Eu não tinha diploma, nem bênção do Estado, mas tinha ouvido e experiência. E às vezes isso é mais do que qualquer caneta. Nunca procurei fama, nem perdão, não quis reconciliação. Só quis que ninguém passasse o que eu passei sem pelo menos ter onde gritar. E se você me perguntar hoje, com essa minha cara enrugada e mão cheia de calo, Cida, você faria tudo de novo? Eu respondo sem piscar. Não, eu faria pior, porque agora eu sei onde dói e sei onde cortar. Essa história termina aqui, mas a minha vida não. Abri aquela casinha com nada além do peito rasgado e a vontade de impedir outras de virarem sombra como eu. Um cômodo virava quarto, a sala servia de refeitório e o quintal de confissão. Ali passaram dezenas de meninas. Umas vinham fugidas, outras mandadas pelas próprias mães, num eco do que fizeram comigo. Eu acolhia, não julgava, só ensinava uma coisa: aprende a dizer não, mas se não der tempo, aprende a fugir viva. Nos primeiros anos bati de frente com padre, vereador, dono de comércio e até com policial que queria só conversar com as meninas. Dei escândalo em feira, fui expulsa de missa, fechei a cara para cada visita bem intencionada. Meu nome virou lenda na boca dos fofoqueiros e maldição na agenda dos canalhas. E quando pareciam que iam me ajudar, era só encenação. Veio uma moça do sul, jornalista, com aquela empolgação de quem descobriu a pólvora. Quis fazer matéria, reportagem, documentário. Fez entrevista comigo, com as meninas, gravou tudo. Sabe o que aconteceu? Nada. Sumiram com tudo. Até hoje não sei se engavetaram por medo ou por ordem de cima. Depois veio outro, um homem, desses progressistas, barba feita e sorriso mole. Quis denunciar. Disse que ia até Brasília. Conseguiu? Não. Sabe o que aconteceu com ele? Foi transferido, silenciado, como todos. A ilha continuou igual. O mesmo cheiro de mofo com perfume barato. Turista ainda chega, ainda escolhe, ainda compra. Os pais ainda fecham os olhos, os vizinhos ainda fingem que é invenção. O tempo passou, mas a podridão é a mesma. Só mudou de roupa. Eu entendi, minha filha. Entendi que no Brasil, quando o nome é pesado e a carteira é gorda, a justiça vira piada. Vi menina ser usada, crescer, fugir e a irmã mais nova ocupar o lugar. Vi denúncias sumirem. Vi padre ser transferido para a missão maior. Vi político envolvido virar deputado. Vi tudo. E o que fiz? Continuei. Porque uma só pode não mudar o mundo, mas impede que o inferno seja silencioso. Casei? Casei sim, com um homem bom, João Batista.
Trabalhador, simples, coração do tamanho do Pará. Me conheceu sabendo quem eu era e não tentou me consertar. Disse que só queria ficar do lado. Teve coragem de amar mulher quebrada e amou até morrer. 20 anos depois, de coisa no coração. Filho, tive um. Bento, meu milagre. Nasceu em silêncio, mas cresceu gritando. Ensinei ele tudo o que não me ensinaram. Disse, não pisa em ninguém para subir, mas se tentarem te derrubar, morde. Ele estudou. Cresceu. Hoje mora longe, mas liga toda semana. É o único homem que carrego no peito com orgulho. E eu tô aqui, com 76 anos nas costas, a maioria deles carregando dor que não era minha, mas virou. Me perguntam se valeu a pena. Digo que valeu, não porque mudou o mundo, mas porque evitou que algumas virassem estatística. Hoje, sento na frente da minha casa, ainda recebendo menina perdida, ainda mandando recado para quem precisa fugir. A cidade mudou de nome, mas não de cheiro. A ilha continua sendo o que sempre foi. Um paraíso bonito para os olhos, um inferno escondido para quem nasce pobre e fêmea. Tem gente que ainda tenta falar. Vira e mexe, surge um estudo, um projeto, uma lei, mas logo somem. Calam, sempre calam. Porque nesse país, quem tem poder compra silêncio com troco. Mas eu não sou mais silêncio. Nunca mais. E se eu puder escolher, quero morrer gritando. Se você chegou até aqui, obrigada por escutar. Não fui heroína. Não fui santa. Fui sobrevivente. E isso, meu bem, já é muito mais do que esperavam de mim. Agora comenta aí se você também já foi calada ou conhece alguém que foi. Porque toda vez que a gente conta, uma Maria Aparecida do Carmo ganha voz de novo. E não se esqueça de me dizer nos comentários de onde é que você está me assistindo.